Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do 6º episódio da 3ª temporada, The Last Battle, a última batalha. Então vambora, né? O episódio se inicia no planeta de Agamar, né, com a Ghost pousando lá, e a Sabine e a Hera perguntam, né, se eles vão precisar de ajuda na missão, mas o Ezra diz que não, eles têm um veterano de guerra com eles, então tá de boas. As duas vão embora, né, e ficam lá só o Ezra, o Kanan, o Zeb, o Chopper e o Rex. E aí, né, o Rex fala que Agamar foi um local, né, onde houveram batalhas durante as Guerras Clônicas e que é um lugar perfeito para se encontrar armas, munições e talvez bombas de prótons. O Ezra encontra uma cabeça de droid B1, né, pergunta quantos o Rex já detonou, destruiu, e ele diz que dezenas de milhares. Ele e os irmãos não contavam, né? Esse lance era mais do Anakin e da Ahsoka mesmo, mas enfim. O Ezra comenta que eles não parecem perigosos e o Rex vira para ele dizendo que eles dizimaram vários soldados da República e muitos eram amigos dele. O Kanan diz que o Rex já sofreu bastante e que batalhas deixam cicatrizes, algumas que não se podem ver, né? Eles chegam até um hangar e o Rex faz o reconhecimento da área e descobre um depósito que está totalmente carregado. Só que aí, né, o Chopper escuta um barulho e se distancia deles, né? E o Rex alerta para o Ezra ter cuidado, né, com escudos de raio, pois os droids gostavam de deixar alguns protegendo o depósito. Logo após ele falar isso, os 4 são pegos por um escudo de raio e alguns droids de batalha, né, os cercam. E o Ezra diz, mas não era para eles estarem desligados? E aí, um dos droids anuncia que eles foram capturados pela aliança separatista. Só que logo esses droids recebem novas ordens, né? Incapacitar e capturar. E aí eles disparam, atordoando o Ezra, o Kanan, o Zeb e o Rex. E eles levam, né, os rebeldes para o centro de comando. O Rex acorda e começa a delirar, achando que ainda tá na guerra e que tá lá com o Cody. Mas o Kanan traz ele à tona, né, de novo. E a gente descobre qual é o droid tático que estava no comando desses droids de batalha. Que é ninguém mais, ninguém menos que o General Kalani, gente. Isso mesmo, aquele General Droid lá do arco de Onderon das Guerras Clônicas, lá de Clone Wars. Pois é, ele sobreviveu. Mas enfim, né? O Ezra se questiona, né? O que é que tá acontecendo? E aí o Kanan e o Rex falam, né? Que tipo, após a Ordem 66, os Jedi já eram. Os clones meio que foram meio que deixados de lado depois de um tempo e os droids foram desativados. Mas o Kalani fala que ele presumiu, né? Após a Ordem 66, com a traição do Jedi, essas coisas, ele presumiu que na verdade fosse um truque da República. E ele evitou o comando de desligamento. O Rex informa que a guerra acabou, né, e pede para que ele os solte. Mas o Kalani diz que não, essa é a única chance dele acabar a guerra da forma que ele calculou, com a aliança separatista vencendo, né? Mas ele quer que eles lutem para provar quem possuía, de uma vez por todas, a melhor estratégia tática em batalha. O Zeb reluta, dizendo que ele não vai lutar. E aí o Kalani diz, sua espécie não fez parte da guerra. Você será o refém. O resgate Jedi era um cenário recorrente, baseado nas 132 batalhas que eu estudei, né? E aí ele se pergunta se o Ezra é o padawan do Kanan. E ele diz, na maior parte das vezes, sim. Ele, ótimo. Um grupo completo de adversários dará autenticidade. O Rex diz que eles não vão lutar. Mas o Kalani responde que se ele não lutar, ele será eliminado. O Ezra, determinado, fala que ele vai lutar. O Kanan e o Rex parecem surpresos, mas ele diz, vocês me contaram como foi a guerra, o lado bom e o lado ruim. E eu quero ajudar vocês a vencerem essa última batalha. E aí ele dá os termos dele, né? Se nós vencermos, você solta o Zeb e a gente leva todas as bombas de próton. O Kalani aceita os termos do Ezra e ele ordena, né, que os seus droids executem o plano de batalha Zeta. Enquanto isso, o Chopper ele acaba trombando com uma nave, né, de transporte de escolta neimoidiano, classe Shitpede, né?
E aí ele tenta, né, meio que mandar um sinal de socorro pra Ghost. Que a Ghost foi emboscada numa missão pra pegar combustível. E aí a Sabine pergunta, ué, mas será que eles não precisam da ajuda da gente? E aí a Hera diz que o Kenan avisaria, né, se precisasse de ajuda. A Sabine diz, tem certeza ela? Bom, o Chopper se precisasse de ajuda se esconderia e pediria, né? Então vamos aguardar. E aí, lá no cruzador, né, da governadora Price, o agente Carlos aparece e informa que o plano dela de emboscá-los deu certo. Só que aí o almirante Constantine interrompe, né, a conversa dizendo que interceptou uma transmissão rebelde vindo mais ou menos no planeta de Agamar, né, no sistema Agamar. E a governadora Price pede para que o Carlos localize a base mais próxima de Agamar e envie, né, alguns reforços imperiais, né, para meio que atacar os rebeldes. Enquanto isso, o Kanan, o Ezra e o Rex estão do lado de fora lá, né, da base. E o Kalani, por meio de alto-falantes, informa que o objetivo deles é capturar o centro de comando para libertar o Zeb. O Kanan põe o Rex no comando, né? E o Rex fala que primeiro eles devem chegar no hangar. O Kalani, né, geralmente é uma máquina de matar essas coisas, então a única chance deles é serem agressivos e surpreendê-lo. Com sorte, vão deixá-lo na defensiva. O Kalani informa que a batalha vai começar agora e o o Ezra pergunta quantos droids ele tem, né? Mas eles veem um bocado de droids vindo e o Kanan diz, muitos droids. O Rex pede para eles fazerem a manobra espada e escudo. O Ezra fica meio confuso, mas o Kanan explica. Nós defendemos os tiros com sabre de luz e o Rex, né, atira. No momento que o Kanan manda o Ezra baixar, os dois abaixam e o Rex joga detonadores nos droids, né? O plano avança, o plano dá certo, eles conseguem separar os droids e começam a avançar. Só que aí o Ezra tá se distanciando muito e o Rex diz que eles têm que ficar juntos, né? E aí beleza, eles chegam no hangar, só que tá vazio. E o Rex acha isso estranho, pois ele sempre vem onda após onda. E o Kanan disse que o Kalani teve muito tempo para pensar e ele quer ganhar, né? O Ezra fica surpreso que isso signifique tanto para o Kalani, mas o Rex diz que significa para a programação dele e do próprio Rex, né? Pois os clones foram criados para combate. Enquanto isso, o Zeb está tentando tirar o Kalani do sério, mas ele diz que o senso de humor do Lasat não condiz com um dele. E aí, quando ele vê, né, os três avançando, ele fala que os amigos do Zeb morderam a isca. Ele envia droidicas, né, para atacá-los e o Ezra bola um plano. Os droidicas estão numa passarela, né, e o Ezra vai usar um guindaste para derrubar a passarela e destruir os droidicas, pois os escudos estão rebatendo os tiros deles, né. E aí o Kalani vê eles se separando e diz que isso acontece 76% das vezes. Ele envia o esquadrão 6 de droids e o Ezra acaba encontrando com o Chopper, né, que avisa sobre a nave e tal. E ele diz que eles não vão embora sem o Zeb. Ele pede para o Chopper preparar a nave, pois ele vai buscar os outros. O Rex não aguenta esperar o Ezra, né? Porque ele tá demorando demais. E ele tenta avançar, mas acaba sendo atingido mais ou menos aqui, na região do ombro. O Ezra vai se aproximando e usa a força para mover o guindaste, para derrubar a plataforma. Os droids são destruídos, né? O Rex levanta e fala pro Kanan que ele tá bem, pois a armadura de primeira geração sempre aguenta, né? E aí, eles vão passando por um corredor e o Rex fala sem escudos de raio dessa vez. O Ezra comenta, né, que eles dariam os bons soldados, mas o Rex vira pra ele com raiva dizendo que bons soldados seguem ordens, o plano era baseado em tempo e execução e o Ezra demorou demais. O Ezra tenta explicar, né, que o Chopper tentou avisar ele sobre a nave, mas o Rex não quer ouvir. Ele diz, isso não é uma brincadeira, isso é vida ou morte. Ele começa a dar um maior sermão lá no Ezra. E o Kanan vira pra ele e diz, olha, não é você, garoto. Ele precisa acabar com essa batalha do jeito dele. E o Ezra diz, igual aquele droid, né? Enfim, eles acabam sendo emboscados por mais alguns droidicas, mas eles meio que começam a falhar e tal. E o Ezra comenta, né, que esse droid é muito velho. E o Rex diz, que nem eu. Eventualmente eles chegam no centro de comando, né? O Rex fala que ele venceu, ele vai atirar no Kalani, mas o Ezra impede e diz que eles não venceram. Os droids são velhos e deram defeito. Baseado na estratégia lá, os droids teriam vencido, né, segundo Kalani. Mas o Ezra diz que não, a guerra acabou, mas nenhum deles venceu. Os Jedi foram eliminados.
os clones foram dispensados e os droids foram desligados. Então quem venceu? E aí o Zeb responde que o Império, né? Ele, como você sabe, tipo, aí, como ele sabe, né, disso? E aí o Zeb, e o Império tá aqui agora, ele vai vencer de novo. E aí o Kalani informa, né, que os recursos deles são esgotados e que eles não estão em guerra contra o Império. Só que aí o Ezra diz, olha, isso é meio estranho, né? E aí o Kalani envia, né, o droid B1268 para investigar, né? E aí alguns Stormtroopers descem, vêm os droids, né, comentam que é muito raro, quase não vem, mas seguem o procedimento e destroem, né, os droids B1. O Kalani percebe que agora eles têm um inimigo em comum, né? E o Ezra fala que eles lutaram entre si, se destruíram e quando ambos enfraqueceram, o Império tomou tudo. Qual é a programação do Kalani? Porque ele lutava, né, pelos separatistas. E o Kalani fala que ele lutava contra a tirania. E aí o Ezra diz isso, o Império é isso, né? E aí o Kalani fala que o Ezra é contra o Império e ele é contra a República, mas a República meio que virou o Império. Então ele aceita a lógica do Ezra e diz que eles estão do mesmo lado. Só que ainda assim eles estão em desvantagem, né? Pois os recursos do Kalani estão praticamente esgotados. E aí o Kanan diz que eles podem ajudar com isso. O Chopper vai falar com o Ezra pelo comunicador e ele, sim, Chopper, nós sabemos que o Império tá aqui, como tá a nave? O Kanan pergunta, como assim, que nave? E ele, aqui eu tentei avisar pra vocês mais cedo, né? E o Kalani informa que eles têm 3 delas, mas as naves não possuem armas. E o Rex diz, mas podem nos tirar daqui. O Kalani fala que a fuga é improvável, pois os Walkers, né, vão destruir as naves antes que elas possam fugir do hangar. E aí o Kanan lembra das bombas de próton, só que o Kalani diz que eles não têm canhões. Se eles tivessem, eles teriam usado contra eles, né? Mas o Rex diz que eles vão improvisar, eles vão rolar as bombas de próton pelo hangar até os Walkers. E aí, depois, né, vão explodir as bombas. Só que o Kalani fala que os droids dele não teriam a capacidade para fazer isso, mas os Jedi sim. E aí ele exibe o plano dele, né? Os droids iriam atirar no Jedi que iriam redirecionar os tiros com sabres de luz para as granadas de forma precisa. O Ezra manda, né, o Chopper preparar as munições. Tá tudo indo eles estão planejando lá certinho. E o Rex diz, um último dia glorioso no grande exército da República, né? O Chopper vai preparar o transporte e o esquadrão droid já tá a postos. O Kalani fala que ele nunca recorreu a uma estratégia tão desesperada, né? E o Rex diz, por isso nós sempre vencemos. O Kalani rebate, dizendo que nem sempre, mas o Ezra manda os dois terem foco. E o Zeb explica para 2 droids, né, que quando as bombas de próton explodir, eles vão para o transporte. O ataque se inicia, né? Eles conseguem detonar as bombas de próton lá em alguns walkers. E o Ezra fala que pode ser a única chance deles, né? Eles correm para as naves. Eles vão decolando, né? Só que um dos transportes, eles até tentam informar para manobrar para a direita, mas já era. Esse transporte com droids foi destruído. Mas as outras 2 naves conseguem escapar, né? Eles contactam o General Kalani. Ele fala que sobreviveram à batalha, né? Não foi uma vitória, porém foi uma estratégia bem sucedida. E a Rex diz que foi sim uma vitória. Eles venceram as guerras clônicas e o Ezra deu fim a ela, né? Uma galáxia de senadores não conseguiu. O exército Jedi, clones e droids não acharam meio termo, mas ele conseguiu. E o Ezra só fala que tudo que ele fez foi apontar que ninguém ia vencer, né? Pois eles não poderiam. E o Rex fala que eles precisavam ouvir isso. O Rex pergunta, né, pro Kalani se ele concorda. Ele diz, se você tá satisfeito, capitão, eu tô satisfeito. Mas, baseado nessa batalha, eu calculei que vocês têm menos de 1% de chance de encenar uma rebelião bem sucedida contra o Império. Portanto, aqui nossos caminhos se separam. E ele desliga, né? O Ezra fala que não consegue imaginar como seria lutar com droids o tempo todo. E o Rex diz, se você achou isso ruim, deixe-me contar sobre a batalha de Geonosis, né? E aí eles saem de Agama. E a Hera contata eles, né, pela Ghost, que tá ali próxima. Pergunta se eles conseguiram as bombas de próton. E o Kanan diz, más notícias, nós não conseguimos. Mas boas notícias, não precisamos de carona. Nós temos uma nova Phantom.
avisa Sabine que vai precisar de uma pintura. E aí as duas naves, né, saltam para o hiperespaço e acaba o episódio. Mas calma, a logo normal de Rebels agora tá tematizada para ficar no... parecida com a de Clone Wars, foi uma homenagem, né? E nos créditos, ao invés de tocar a música de créditos de Rebel, a música tema, né? Toca a música de Clone Wars. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem dos corações de Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.